paz aqui, teu filho, teu servo, que ele seja boca do Senhor nesse lugar. Não permita que ele fale dele mesmo, mas que ele fale tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para falar. Porque aqui o homem não tem vez, aqui o Senhor é primazia, aqui a vontade ela é do Senhor. Ah, Pai, fale conosco, queremos ouvir tua voz no nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Essa amada igreja que abram vossas Bíblias, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, verso de número 10 em diante. Estava até olhando o pastor ali, quando o pastor leu a mensagem introdutória. Falei, pastor, a confirmação de Deus. Esse texto ele é muito forte. É um texto que nós temos que ler. Poderia ir 10 vezes no dia, seria pouco. 10 vezes ainda seria pouco. Porque combater o mundo espiritual não é fácil. Porque tudo que acontece em nossas vidas, primeiro tem que acontecer em cima, para depois acontecer aqui embaixo, no mundo físico. Para você ter a tua família, primeiro teve que acontecer em cima, para depois Deus permitir. Para você poder chegar aqui hoje, nessa igreja, houve uma batalha espiritual para você estar aqui hoje. Então tudo acontece em cima, para depois acontecer aqui no mundo físico, qual nós vivemos. E aqui está o segredo da nossa vitória no mundo espiritual. Desde já quero também externar a minha alegria para com o pastor, foi na casa de banho, também muito honrado por mais esta oportunidade ao qual em mim foi confiado, também ao ministério, aos demais pastores. Gratidão, que Deus continue abençoando os pastores e vossas famílias grandemente. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. E assim diz a santa palavra do Senhor. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Se você puder e quiser, se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, esse texto que acabamos de ler, eu vou ler com os irmãos. Não fechem vossas Bíblias, por gentileza, coloque de novo no texto, que nós vamos ter que ler com mais calma, mais detalhe, porque quando nós lemos um texto rápido, nós acabamos não extraindo tudo aquilo que o texto tem para nos dar. Porque a palavra de Deus é como você comer um peixe cheio de espinho. Você não pode comer de qualquer maneira. Tem que ser devagar, tem que ser com calma, tem que ser nos mínimos detalhes, porque senão você acaba
deixando passar algo desapercebido. Pois bem, esse texto que acabamos de ler, pastor, é muito forte. Foi a mensagem introdutória. Mas esse texto aqui dele, ele é 3 em 1. Mas por que 3 em 1, Diego? Porque esse texto, ele é a chave, ele é a espada e ele é a marreta de Deus. Mas por que, Diego? Porque só a chave de Deus pode te libertar na cadeia, no mundo espiritual ao qual você está preso. Só a espada de Deus pode cortar a corrente que te amarra no mundo espiritual. E só a marreta de Deus pode destruir fortalezas que impedem de você prosseguir adiante. Muitas das vezes você não sabe o porquê que tua vida não anda, porquê que tua vida ela estagnou, porquê que você não sai do lugar. Muitas das vezes é que tem uma fortaleza enorme no mundo espiritual, o qual você não vê. Mas lendo o texto novamente, podemos compreender o porquê que nós não saímos do lugar, muitas das vezes. Verso de número 10 vai dizer: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Verso número 10 é muito forte. Já começa dizendo que o poder é de quem? Está aí o motivo do nosso fracasso. Muitas das vezes queremos nos libertar no mundo espiritual usando nossa própria força. Porque quando você coloca a tua mão, Deus tira dele. Mas quando você tira a tua mão, Deus coloca dele para agir por você. Então o verso de número 10 ele é muito importante, porque ele já me dá uma revelação que como eu já devo prosseguir. E o verso de número 11 ele vai dizer: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, ele pede para se revestir de toda a armadura. O que é revestir? É você usar toda a armadura. O apóstolo Paulo não fala para você usa só a metade, usa 10% da armadura, usa 100, usa 90, é para usar a armadura por completo. Porque não adianta eu não usar a armadura e tentar ficar firme. Eu posso até estar firme, mas se eu não estiver protegido por Deus, eu vou cair da mesma forma. Mas também não adianta, pastor Júlio, nós queremos estar firmes, mas não usando a armadura de Deus. Porque a casa, o que Deus vai falar? Ele é a rocha. E nós temos que construir nossa casa onde? Na rocha que é Cristo. Porque se construir na areia, a primeira tempestade que vem, o vento leva. É por isso que você vê, pastor, muita gente com armadura, com a espada na mão, com a Bíblia, mas caindo. Por quê? Porque não está firme. Não basta só você usar armadura, você também tem que estar firme na presença do Senhor para aguentar os dias maus que vêm sobre a sua vida. E o verso número 11 é muito forte, que ele é um divisor de águas na minha vida. Esse verso que nós acabamos de ler falou tremendamente ao meu coração. E o verso número 12 vai dizer: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, ou seja, lutamos contra demônios, lutamos contra legiões espirituais que tentam a todo tempo destruir a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo fala não lutamos contra a carne e sangue, ele quer dizer você não luta contra seu irmão, porque irmão a gente não mata, nós temos que lutar contra o mundo espiritual. Toda vez que o irmão fizer uma fofoca de você, falar alguma coisa e você ficar triste, você não está vigiando. Tem que saber o que está usando ele, quer te atingir, para te derrubar. Porque o inimigo sabe como ele vai fazer para te dar aquela rasteira. E se você não estiver vigiando, você vai achar que você está lutando contra seu irmão. E o que você vai querer usar o que? A força terrena, quando você deveria estar usando a força de Deus. Um exemplo é Davi. Acho muito linda a história de Davi, que quando Davi era muito humilhado por seus irmãos, mas certo dia Jessé chama Davi. Pastor, essa história é muito linda. Certo dia Jessé: Davi, vem cá meu filho, toma esses pães, toma esses queijos, vai lá
Teus irmãos estão lá na batalha, está Eliabe, está Samar. Vai lá. 3 irmãos de Davi lutando contra os filisteus. Vai Davizinho com um cestinho de pão, com queijo, e o pai Jessé manda: o queijo tu dá para o oficial, os pães dá para o teu irmão. E Davi, quando chega lá, a primeira coisa que Eliabe faz para ele é: o que você está fazendo aqui, garoto? Você não tinha que estar cuidando das ovelhas? Já começa a tratar Davi mal, com ignorância, querer desprezá-lo mais do que já desprezava em casa. Mas Davi não se atentou pelas palavras. Davi pegou o pão e falou: toma, meus irmãos, o pão está aqui. Por quê? Porque Davi, ele sabia que a luta dele não era contra os irmãos, e sim no mundo espiritual. Só que o que eu vejo hoje em dia, pastor, é muito interessante, que tem muita gente entregando pão para o Golias e entregando 5 pedras para os irmãos. Irmão você não mata, irmão você alimenta. Mas cuidado, que muitas das vezes o gigante que nós alimentamos hoje vai ser um gigante que não vai nos matar amanhã. Nós temos que alimentar nossos irmãos com palavras, com provisão. A pedra é para o gigante, a pedra não é para o teu irmão do lado. Na oração dominical, o que Jesus fala? Pai nosso que estás no... Então, se ele falar Pai nosso, ou seja, eu sou teu irmão. Jesus é nossos irmãos, Deus é o nosso Pai. Então por que eu tenho que lutar contra meu irmão? Eu tenho que saber que a minha luta é espiritual. Quando você passar a entender isso, as cadeias que te prendem no mundo é espiritual, Deus vai dar a chave nas tuas mãos para você sair por ela. Deus vai dar a espada na tua mão para você poder cortar qualquer corrente que te prende no mundo espiritual. E às vezes é coisa mínima que não deixa você alcançar a sua vitória. Às vezes é uma mágoazinha que você guardou lá dentro do coração, que não deixa você alcançar o seu propósito, que não deixa você ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o que nós queremos, botar a nossa mão, mas não queremos deixar Deus agir em nosso favor. Verso de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Apóstolo Paulo, no verso número 10 ao 18, ele vai falar em 3 versículos, ficar firmes. Ele é insistente. 3 versículos diferentes, ele fala, ficar firmes. Ele chega a ser chato. Ficar firmes. Porque ele entende que ficar firme é melhor do que você só ter armadura e estar inconstante, né, pastor? A pior coisa que tem é inconstância. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu vou, um dia eu não vou. E Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que você esteja firme. Porque como é que Deus pode dar uma bênção, pode te dar a promessa que você tanto espera, o teu propósito chegar na tua vida? Amanhã depois você sai da igreja, pega a bênção e sai da igreja. Ou seja, uma hora está firme, outra hora não está. Voltando para o texto, verso número 14, começa de novo dizendo, portanto, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Amados, verso número 14 é muito lindo. Vai dizer, eu demorei para entender, nós temos que cingidos os vossos lombos com a verdade, ou seja, é um cinto que pega de fora a fora, que era uma dos utensílios que um soldado romano usava naquela época. E o que o cinto faz no nosso corpo? O cinto faz um círculo. E o que o cinto
ele representa, o que o círculo representa? A aliança. E Jesus vai dizer em João 14, verso de número 6, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão, ou seja, se Jesus é o caminho e a verdade, logo eu entendo que se eu estiver cingido com a verdade, eu estou fazendo aliança com quem é a verdade, ou seja, eu tenho aliança com Cristo. O que o verso está querendo me dizer é: você tem aliança com Cristo? Para você conseguir se libertar do mundo espiritual, das amarras do inimigo, tem que ter aliança com Cristo. Porque Cristo é a verdade. Até para ver o Pai, você tem que ter aliança com Cristo. Senão você não vê o Pai, não alcança a salvação. E o mesmo texto, o mesmo verso vai dizer: vestido a couraça da justiça. Demorei muito para entender também, pastor. Foi vestindo a couraça da justiça. Falei, é forte. Paz, falei, Jesus. Falei, olha que é só um texto. Eu nem entrei na mensagem, pastor. Falei, Deus. Aí Jesus me levou lá para Provérbios, capítulo 21, versículo 21, que vai dizer: quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Ou seja, quem segue a justiça e a bondade acha a vida. E o que João 14,6 vai dizer? O que Jesus vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se você chega à justiça, se veste da couraça da justiça, Jesus chega à vida, se apresenta para você. Muitas das vezes você olha ao teu redor, está tudo morto, está tudo parado, porque você não está com a vida, você não está vestindo aquele que dá vida. É por isso que quando você olha com teus olhos carnais, você vê tudo morto ao teu lado, tudo parado, tudo dando errado. E a couraça da justiça, será que você também está usando? Será que eu e você estamos usando, nos revestindo da couraça da justiça, que é o que vai nos dar vida, é o que vai poder fazer eu dar vida para outras pessoas? Porque tem muita gente morta querendo dar vida. Como é que ele vai dar vida se ele está morto? No evangelho de Deus, no reino de Deus, só serve quem serve. Quem não serve, não serve. Como você vai ajudar alguém se você não ajuda você mesmo? Glória a Deus, aleluia. Verso de número 15: calçando os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Calçando nossos pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho é paz, o evangelho não é contenda. Para seguir o evangelho tem que estar em paz. Você só segue se estiver em paz. Em guerra ninguém chega a lugar nenhum. Um reino dividido não subsiste. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Para mim poder seguir o evangelho, tem que seguir com paz com todos. Mas como é que eu faço para seguir o evangelho em paz, Diego? Salmos 119, verso 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, se você tem a palavra de Deus, você segue o evangelho em paz com o teu irmão que está do lado. É por isso que você vê muita gente caindo em buraco, porque está andando em escuridão. Porque quando eu ando sem a palavra de Deus, qualquer buraco que aparece na minha frente eu caio. Qualquer cilada que aparece na minha frente me laça. Por quê? Porque não tem nada me clareando. E é muito forte que lâmpada para os meus pés
A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É muito forte isso. Que eu me lembro da passagem, se não me falha a memória, Davi, fugiu da memória agora, mas Deus sabe, se fugiu porque não era para falar. Mas verso de número 16: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é fé. Eu só não vou perecer se eu tiver fé em Cristo. E quando eu não pereço, quando eu tenho fé em Cristo, e Cristo é o meu escudo protetor que me protege. O único que pode te proteger, seu escudo por você, é Cristo. Não tem mais ninguém. Teu esposo não pode, tua esposa não pode, teu filho não pode. O único que pode te proteger de qualquer cilada do inimigo é Jesus. Não tem outro. Verso de número 17: e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, porque a cabeça, quem deixa a cabeça ser atingida, perde a vida. Eu posso tomar um tiro no braço e continuar vivo. Posso tomar um tiro na perna e continuar vivo. No peito, continuar vivo. Mas se eu tomar na cabeça, eu continuo vivo. Eu não conheço ninguém que já tomou um tiro na cabeça e conseguiu continuar vivo, a não ser se fosse permissão de Deus. Porque a cabeça, a sua mente, é que domina seu corpo. E se tua mente dominar teu corpo, ela domina a tua vida. Ela também domina seu coração. Porque a mente é uma chave e o coração é uma porta. Por que Deus vai falar: eu sou o Senhor que sonda o coração, esquadrinha os pensamentos para dar a cada um segundo os seus? Porque Ele sabe algo muito importante. O pastor vim para a escola bíblica dominical, o professor não está aí hoje. Nesse domingo que passou, eu aprendi algo muito importante, que no contexto bíblico, sinônimo de coração é mente. Ou seja, coração e mente são interligados. Quem tem sua mente, tem seu coração. Só que o interessante é que Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu farei morada. Jesus nunca arromba a porta. Mas Jesus também, Ele fala que Ele não tem a chave da tua mente para entrar qualquer hora que Ele quer. Agora, se o diabo tiver a chave da tua mente, pode ter certeza que ele vai plantar ódio no teu coração, contenda, maldade, discórdia, depressão, ansiedade. Por que você tem deixado a chave da tua mente? E o interessante é que a mente é algo tão importante que até profetas da Bíblia se deixaram levar pela mente. O texto de Primeiro Samuel, capítulo 16, verso 6, quem puder abre por gentileza, para que nós possamos ler. E aqui eu já vou entrar, amados, o tempo já é muito curto. Acredito que eu só vai dar para poder dar uma pincelada. Eu nem entrei na mensagem, eu só estava na introdução. Mas Deus, eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar aos corações, vai plantar uma semente para que ela possa germinar no coração, nos nossos corações. 1 Samuel, capítulo 16, verso 6 em diante. Aqui
Existem diversas cadeias, amarras espirituais na vida do cristão. Só que a pior cadeia que tem é a cadeia da mente. Quando você está aprisionado mentalmente. O texto vai dizer no verso número 6: quando entraram, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel e disse: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: estes são todos os filhos. Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. É muito forte esse texto, amados. Só que no verso número 6, se irmãos a perceberem, vai começar dizendo: quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou. Olha só, o que Samuel fez? Pensou. Só que nem tudo aquilo que eu e você pensa e queremos fazer é o que Deus determina para você fazer. Não, você não entendeu, eu vou ter que repetir. Tem muitos problemas que eu e você nos colocamos em nossas vidas porque pensamos e fazemos e não consultamos a Deus primeiro. Porque pensar e fazer, eu posso até pensar, mas para me fazer eu tenho que consultar a Deus. E será que nós estamos consultando a Deus em tudo que nós estamos pensando e fazendo? Ou será que estamos pensando e já fazendo já? E de imediato. Samuel, quando ia fazer, o que Deus faz? Samuel, não atente para a aparência. E o engraçado, pastor, aqui o texto vai dizer: porque eu o rejeitei. Mas se for ver antes também, o Senhor usa a mesma frase para Saul. Samuel até quando era dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei. Palavra forte, né? Rejeição, uma palavra muito forte. Engraçado que eu fico vendo, Saul fez tanta coisa. O que Eliabe deve ter feito com Davi para Deus estar usando a mesma forma que tratou Saul, tratou também Eliabe? Eu já rejeitei Eliabe, Samuel. Por que você quer ungir Eliabe? Porque Eliabe é forte, Eliabe é alto, tem boa aparência, é bonito. E Davi é baixinho. E Davi, a Bíblia fala que Davi também é bonito, mas acredito eu, conjecturando eu, que não tanto igual a Eliabe. Eliabe era mais bonito. Só que não adianta nada eu ser alto por fora, mas ser pequeno por dentro. É melhor eu ser pequeno por fora e ser grande por dentro para Deus e receber a unção, do que ser alto por fora e por dentro eu estou vazio. O importante é o que Deus pensa de você e não o que as pessoas pensam. O que está nos matando hoje em dia, nos levando a muitas desilusões de nossas vidas, é que nós estamos pensando muito que as pessoas vão achar a nosso respeito, mas esquecemos de pensar o que Deus pensa a nosso respeito. E o engraçado é que a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor foi sobre a vida de Davi. Só que, pastor, eu lendo a Bíblia, eu não vi se quando Davi ele matou o leão e o urso, se o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Porque tem coisas que você só vence na vida se Deus estiver contigo. Tem leão que você só vai matar se Deus estiver contigo. É o caso de Sansão.
Quando apareceu o leão para Sansão, o que veio sobre o Sansão? O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Tem coisas que você só vai conseguir destruir se o Espírito do Senhor estiver com você. É por isso que o leão que vem todo dia te afrontar, ficar rindo de você, e você não consegue matá-lo. Será que o Espírito de Deus está na tua vida mesmo? Que nós não conseguimos nem vencer um leão, nem derrotar um leão. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Pastor, a minha mensagem, Deus deu outra coisa, eu não consegui nem ministrar, porque é forte. Não consegui nem entrar na minha mensagem, porque, meu Deus, aleluia. Interessante aqui, pastor, que tem pessoas que até têm o espírito para derrubar leão. E o engraçado, pastor, que o pior, eu tenho mais medo de leão morto do que leão vivo. Por quê, Rian? Eu tenho mais medo de leão morto que leão vivo. Porque o leão vivo, ele testa a sua força, mas o leão morto, ele testa seu caráter. É a história de Sansão. Sansão descendo para Tímina, ele conta o leão o avista, ele rasga o leão no meio como se fosse um cabrito. Porque o Espírito do Senhor foi sobre ele. Ele foi lá preparar o casamento, e quando ele retorna com seus pais, passado um tempo, ele volta de novo pelo mesmo caminho que ele matou o leão. E dessa vez não é o leão que vai ver ele, é ele que avista o leão. Só que quando ele vê o leão, ele já vê o leão diferente. Já não é um leão que apresenta um perigo. Ou seja, muitas das vezes o que nos destrói é aquilo que nós achamos que é inofensivo. Às vezes o que nos destrói, que acaba com nossas vidas, é aquilo que nós nos damos a mínima. E o que tinha dentro do leão morto? Um favo de mel. A Bíblia vai dizer que Sansão era nazireu, ele não podia tocar em nenhum animal morto, que ele tinha um propósito com Deus, ele tinha um chamado, ele era separado. E quando ele toca naquele leão, ele pega aquele mel. O leão não apresenta mais nada, pô. Deserto, caminhando, estou com fome. Pego aquele mel do leão, coloco na boca e vou comendo. E a Bíblia vai dizer que ele vai comendo pelo caminho. E o interessante que, para fechar, coloque sobre os seus pés. Interessante que quando ele vai comendo o mel pelo caminho, ele já começa a apresentar sinais de cegueira espiritual. Porque o pior de tudo não é você lidar com o leão morto. Se ele está com o leão morto, ele conseguir te vencer. Grandes homens de Deus não são vencidos em momentos de batalha. Grandes homens de Deus são vencidos em momentos de paz. Sansão, ele foi derrotado por um leão morto, porque aquilo que adoçou a boca dele naquele momento trouxe amargamente para a sua vida morte. Porque nem tudo que adoça a nossa boca vem da parte de Deus. Também nem todo deserto é do diabo. E nem toda cisterna, nem todo poço é o diabo também que te coloca lá. Por isso nós temos que nos atentarmos. Ultimamente, qual o mel que você tem colocado em sua boca? Será que esse mel é pego num recipiente limpo ou está sendo pego em local de carniça? Em local de pecado? Isso, irmão, eu fecho minha mensagem aqui, deixando um alerta primeiramente para mim, também para os irmãos. Temos que atentar para a nossa mente e para a visão espiritual. E nem tudo que eu penso eu posso fazer, e nem tudo que eu vejo eu posso tocar. Tente para isso nesta noite.
são as coisas que mais estão derrubando o crente ultimamente, é a mente e a visão espiritual. Feche seus olhos, vamos orar.